O canal do Rio Grande é estreito e por isso a gente está vendo essas áreas de inundação, né? A gente está vendo quantidades absurdas de água que não foram registradas até agora, né? E o sistema precisa administrar tudo isso e é isso que a gente vem aprendendo a cada dia. Né? Estou a 8 quarteirões da Lagoa dos Patos e para vocês terem ideia do nível da água, da altura, olha a referência. São os fios da rede elétrica que estão pertinho de mim. Tem luz aí? Não, luz não, foi cortado, quando começou a encher foi cortada a energia elétrica, né? Nós temos um gerador que mantém a nossa geladeira e o nosso freezer. E aí os vizinhos que estão saindo, eles trazem gasolina, que é pra gente permanecer aqui à noite também, né? É por causa de roubo, essas coisas também que já aconteceu aí na volta. Por causa da elevação no nível da água desde ontem, áreas que estavam no nível laranja de atenção voltaram ao vermelho e moradores precisaram deixar novamente as suas casas. Você veio com as crianças e trouxe o quê? Veio com o quê? Só com essas 2 sacolas, não trouxe sem documento, nada. Voluntários transformaram o Clube Libanês em Pelotas num abrigo para 160 pessoas. Lauren veio com um filho de 1 aninho. O que você diz para ele? Eu digo pra ele que no momento a gente não vai pra casa, que não tá na hora da gente ir, mas chegar a hora a gente vai. São milhares de gaúchos nessa situação nos abrigos. Vamos ver o que é que esperam os meteorologistas para amanhã no Rio Grande do Sul. Eliana, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. A próxima madrugada ainda vai ser gelada no Rio Grande do Sul. Na região da Campanha, a mínima prevista é de 5 graus em Bagé, mas na cidade, a média de maio é de pouco mais de 11 graus. No entorno da Lagoa dos Patos, pode amanhecer com 8 graus em Rio Grande. Ali, o normal para o mês seria ter temperatura na casa dos 12 graus e meio. E nem à tarde vai fazer calor. Os termômetros devem variar de 14 a 17 graus em praticamente todas as regiões gaúchas. As temperaturas sobem um pouquinho mais no litoral, onde fica Tramandaí. Porto Alegre, que saiu dos quase 20 graus na segunda-feira, para os cerca de 16 na terça e na quarta e para os 13,6 graus hoje, tem previsão de 15 graus amanhã. E essa é a máxima. O frio persiste, mesmo em áreas com sol o dia todo. É o caso dessa faixa amarela, perto da fronteira com o Uruguai. Já onde o mapa está verde, há possibilidade de chuva. Só que o risco de temporal é maior nessa parte escura. Uma frente fria vai aumentar as instabilidades. À medida que ela avançar, vai espalhar nuvens carregadas também por Santa Catarina. O norte do Rio Grande do Sul e a Serra do Estado estão entre as regiões com os maiores volumes previstos. É onde ficam Erechim e Vacaria, por exemplo, com 60 milímetros. E pode chover mais no oeste de Santa Catarina. Em Guaraciaba, os modelos meteorológicos indicam 70 milímetros. Na Serra Catarinense, 60 milímetros em São Joaquim. Mais para o sul, 50 milímetros em Lages. Em Florianópolis, 45 milímetros. Veja que também esfria. Mínimas de 8 a 16 graus, máximas de 14 a 21. E a tendência é que o tempo feche mais no sábado. É quando Santa Catarina deverá ter a pior condição para tempestades em todo o Brasil e principalmente no Vale do Itajaí. Por isso, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais tem se mostrado atento à probabilidade de deslizamentos. As cheias de rios são menos prováveis. Até amanhã, Bonner, Renata. Toda atenção também para Santa Catarina no sábado, né, Eliana? Obrigada. A Polícia Federal e das áreas de risco de deslizamento. As imagens mostram do alto o volume de água e lama que inundou a região metropolitana de Porto Alegre. Eldorado do Sul praticamente desapareceu no dia 6 de maio. A cidade continua tomada pela água. Na capital, os satélites registraram no dia 19 de abril a água do Guaíba mudando de cor. 17 dias depois, a água suja invadiu a cidade. Nessa imagem de ontem, é possível ver que a água já tinha recuado em algumas regiões. O sistema também registrou a enchente em Canoas.
As imagens são de satélites do Programa da Polícia Federal de Combate ao Desmatamento e ao Garimpo Ilegal na Amazônia. Agora, o sistema também está disponível pública, terão prioridade no acesso aos mapas. Nos últimos 30 dias, o sistema detectou 413 alertas de deslizamento no Rio Grande do Sul. Essas imagens mostram as encostas que já foram devastadas pelo deslizamento em Fontoura Xavier, que fica na região noroeste. Essa aqui é a maior área de risco do estado. A diferença do sistema é justamente essa capacidade de entregar informação muito próxima da ocorrência do fato. Isso pode ser uma informação muito relevante para você verificar a questão do risco e acionar, né, a Defesa Civil ou as instituições que têm que atuar ali para proteger aquela população ou aquelas propriedades. Hoje, Porto Alegre usa os mapas para monitorar o nível do Guaíba. Depois da crise, o sistema também será usado para repensar o planejamento urbano da capital. A gente tinha projeções com modelos, mas agora a gente conseguiu realmente ter um retrato até onde a água avançou. E isso vai subsidiar também a formulações de novas políticas públicas, né? Principalmente também nas áreas mais sensíveis e carentes, né, da população vulnerável. A seguir, os prejuízos para lavouras e rebanhos no Vale do Taquari. Na Serra Gaúcha, a população recupera um trecho de estrada. E o governo federal não mede esforços para salvar vidas e reconstruir o estado. Já foram mobilizados milhares de profissionais. Aeronaves, embarcações, viaturas e o maior porta-aviões do país que funciona como hospital. Os Correios estão recebendo e transportando doações gratuitamente e ainda uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas atenção, muito cuidado com notícias que colocam em risco a vida do povo gaúcho. O momento é de união. A parceria do governo federal com o estado e os municípios gaúchos segue firme com ajuda humanitária imediata. De norte a sul, chega apoio de toda a população, voluntários e doações. Porque a solidariedade é a marca do brasileiro. Somos um só povo. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Governo Federal. União e reconstrução. O Tony Ramos vai poder fazer os depósitos a partir de outubro, em até 4 parcelas. E hoje, a Secretaria de Relações Institucionais divulgou um balanço dos valores pagos em emendas parlamentares voltadas para ações no Rio Grande do Sul. Até agora foram 630 milhões de reais. A essa altura, ainda é difícil estimar os prejuízos provocados pelas enchentes na agricultura e na pecuária. O quanto a agricultura e pecuária são importantes para o Vale do Taquari é fácil saber. A agricultura no município de Cruzeiro do Sul, ela representa 39% do retorno do município, né? O difícil está sendo calcular o impacto das enchentes no setor. Áreas rurais inteiras continuam isoladas. Tentamos chegar a uma em Cruzeiro do Sul. Até cruzamos a primeira parte alagada. Mas o que nos esperava logo à frente era mais complicado. Só olhando a dificuldade que a caminhonete teve para passar, a gente não vai nem tentar. Do lado de lá do atoleiro está uma parte da lavoura de soja do Evandro. Ele pretendia tentar salvar algo lá hoje. Esse tempo aí chovendo, agora vamos ver como consigo. Porque para colher um pouquinho ainda tem que dar quantos dias secos? No mínimo uns 2, 3 dias. Ele tem também uma segunda área, mas aqui não sobrou nada para colher. Nem as contas não consegui pagar. Não sei nem o que eu faço. Se eu fico na roça ou se eu trabalho fora. Cidade após cidade, lavouras foram arrasadas, rebanhos inteiros dizimados, propriedades destruídas. Onde havia campos produtivos, sobrou um deserto de lama estéril. Aqui em Cruzeiro do Sul, o perfil do agricultor não é muito diferente do resto do vale. Mais de 90% das famílias da agricultura aqui no município são considerados agricultores familiares. Eles falam muito até em desistir da atividade, né? Então vai acontecer o chamado êxodo rural. Essas pessoas vão sair do meio rural, vão deixar de produzir alimentos e vão procurar um emprego, vão buscar uma renda fora da agricultura, né? Seu Alcides é um produtor familiar. A gente cria o porquinho, a gente cria o terneirinho, a gente faz a hortinha. Encontramos ele no centro da cidade, porque ele não pôde ainda chegar na propriedade. Não sabe se tem casa e também não sabe se quer voltar para ela. A gente tem a possibilidade de vir para a cidade
e aonde der para a gente comprar uma chacrinha amanhã depois, uma área verde, pertinho assim, fazer uma hortinha e terminar com esse assunto de estar passando. Pequenos comerciantes possibilitou a reabertura de um trecho da BR-116. Isolada por 2 semanas, depois que a queda de uma barreira destruiu parte da BR-116. Ficamos 5 dias sem luz, sem água. Eu estava pegando água da chuva para beber e para fazer comida, para tudo, querida, para tudo. Havia urgência. Nós dependemos da BR. A BR para nós é tudo, né? Se nós não tiver a BR aberta, ninguém, nem o comércio daqui consegue vender nada, né? Em 7 dias, parte da estrada foi reconstruída. Moradores e comerciantes da região alugaram o maquinário e compraram os materiais. Alguns participaram, inclusive, com a mão de obra, limpando a rodovia e instalando a tubulação. Este é um dos principais caminhos entre a Serra Gaúcha e a região metropolitana de Porto Alegre. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes supervisionou a obra. Para nós está sendo um alívio, assim. Agora que a BR é liberada, nós vamos se erguer de novo. Mas o desafio ainda é grande na Serra Gaúcha. A ponte entre Cotiporã e Bento Gonçalves cedeu. A travessia era uma alternativa à BR-470, interditada por tempo indeterminado por conta dos deslizamentos de terra. O trajeto de 35 quilômetros agora é feito por um desvio de 160 quilômetros para veículos leves e de quase 400 quilômetros para os pesados. Ontem um carro da saúde levou 10 horas para ir e 10 horas para voltar. Imagina um trajeto que é feito em torno de 5 horas, levou aproximadamente 20 horas para fazer esse trajeto. Desafio também em Santa Maria. Começou o reforço da cabeceira da ponte na RSC 287, que caiu no início das chuvas. A previsão é que em cerca de 2 semanas, essa ligação entre a região central do Rio Grande do Sul e a capital seja restabelecida pelo Exército, de forma provisória. No dia em que nós chegamos a Canoas, de lá até Porto Alegre, nós levamos 3 horas e meia de carro. Hoje, na volta de Porto Alegre a Canoas, nós levamos 40 minutos. Aos poucos, o transporte vai retomando o seu ritmo, mas leva tempo. Muito tempo. No Vaticano, o cacique Raoni entregou ao Papa Francisco uma carta sobre os desastres climáticos aqui no Brasil. O documento destaca as enchentes no Rio Grande do Sul e problemas ambientais em Mato Grosso. Na carta, o cacique pede apoio da Igreja Católica para sensibilizar o Congresso e ressalta a vulnerabilidade dos povos indígenas. Abrigos no Rio Grande do Sul estão se adaptando para acolher melhor quem perdeu a casa na enchente. O desenho é uma forma de passar o tempo. Gabriel tem 7 anos e tem transtorno do espectro autista. Ele e a família estão há 5 dias nesse abrigo só para as chamadas famílias atípicas em Porto Alegre. Aqui também são acolhidas pessoas com outras deficiências. Minha mãe, meu pai, minha tia, minha prima, que eu considero como minha irmã. Minha tia eu também considero como mãe. O meu tio, minha tia. Hoje eu tenho outra tia que dorme naquela cama. E o meu outro tio. Na escola adaptada, os autistas recebem atendimento médico com suporte psicológico, além de medicamentos que foram perdidos nos alagamentos. A Rosana diz que o Gabriel está se adaptando aos poucos. Às vezes dá umas crises que quer ir para casa, mas depois a gente já acalma ele, já vai, já brinca. A coordenadora do abrigo conta que a ideia é acolher as famílias. Sonhando, adequando, organizando os espaços para que as famílias pudessem ter as suas especificidades supridas na medida do possível, né, com as forças que nós temos atendidas. Mas nem todos os abrigos são especializados. Na maioria, as famílias vivem umas ao lado das outras de forma improvisada. São quase 80 mil pessoas vivendo assim no estado, em 839 abrigos. Todos, segundo o governo do Rio Grande do Sul, serão vacinados contra a gripe até o próximo dia 20.
A vacina contra o vírus influenza está sendo aplicada em adultos e crianças a partir de 6 meses. 360 pessoas estão nesse outro abrigo em Sapucaia do Sul. As divisórias são feitas de placas de EPS, um material semelhante ao isopor, muito usado como isolante térmico, ainda mais com a chegada do frio. As menores famílias ficaram em quartos de 2,40 por 2,40, as outras em 2,40 por 4,80. Então eles têm mais dignidade, têm privacidade. Posso entrar? Pode. Olá. Oi. Alexandre e Zerenilda, que está grávida de 6 meses, foram os primeiros a chegar. A gente tem um pouquinho mais de conforto, assim, um pouquinho mais de sossego já melhora muito, né? Porque a cabeça, por mais que a gente tente relaxar, a gente sempre pensa no que ficou para trás. A seguir, a libertação de um homem. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus, o Todo-Poderoso, toca os nossos corações. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso verdadeiro e grande amor. O melhor da vida para você, o melhor da vida para todos nós. Fé em Deus, vida, saúde, paz, amor, liberdade, trabalho. Ética, serenidade, seriedade, honestidade, responsabilidade. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente um abraço, amigo, companheiro e otimista. Sidnaia Nunes Guimarães e família.